E aí, final, a gente vai falar agora de atualidades que pode cair nesse vestibular para vocês. E a atualidade é rápida, 65 anos de Petrobras. Petrobras, que é uma empresa gigantesca com mais de 60 mil funcionários no país, já foi uma das maiores do mundo. Rapidamente, em 1938, Getúlio Vargas cria o CNP, Conselho Nacional do Petróleo, e ao mesmo tempo, em 38, vai ser escavado o primeiro poço lá no Recôncavo Baiano, que vai levar o nome de Lobato, Poço de Lobato, né, em homenagem a Monteiro Lobato. Depois surge o polo petroquímico de Camaçari. Vargas, ele fica no poder até 45, depois adentra o poder do presidente Dutra, e aí Vargas vai acusá-lo de entreguismo. E aí começa a famosa campanha Petróleo é Nosso, inclusive Monteiro Lobato, que morreu em 48, foi um dos homens que levaram essa campanha também à frente. Aí Vargas é reeleito em 1950, ele tinha que cumprir seus planos de campanha, e ele inaugura então a Petrobras, que muitas vezes foi chamado por Roberto de Campos, um dos maiores liberais do Brasil, de Petrossauro, porque era muito grande e era muito lenta. Mas isso não vou entrar nesse mérito. O que era a Petrobras? A Petrobras, quando foi criada por Vargas, ela detinha monopólios. E a pergunta que você fala é: quais são os monopólios que a Petrobras detinha? Né? Isso até 97. Então, o primeiro monopólio que detinha era do refino de petróleo, depois da prospecção de petróleo, depois do transporte, que era feito pela Fronap e pela Lloyd, depois a importação do petróleo e, por fim, não é, a distribuição, a venda, né, a venda do petróleo bruto, mas não a venda ao consumidor. A Petrobras não detinha, né, o monopólio da venda ao consumidor. Cuidado com isso nas provas. Isso aí ficava a cargo das 7 irmãs. Então a Petrobras cresceu e muito, né? E aí na década de 70 tivemos a primeira crise de petróleo, em 73 com a guerra do Yom Kippur, temos até um vídeo aqui. E em 74 começa então as prospecções aí, né, na Bacia de Campos, quando na década de 1980, ou melhor, em 1980, são descobertos os grandes poços petrolíferos na Bacia de Campos, que faz com que o Rio de Janeiro ele seja o maior produtor de petróleo brasileiro, né? A Bacia de Campos, que até 2016, se não me falha a memória, era a maior produtora do Brasil. Hoje é a Bacia de Santos, tá? Então a Petrobras começa a ter isso, e em 75, já dentro do contexto do petróleo, são feitos os contratos de risco. O que é um contrato de risco? As grandes empresas vinham para cá e aí assumiam o risco se quisessem algumas BSMs ou BSTs. O que são BSMs ou BSTs? Bacias sedimentares marinhas ou bacias sedimentares terrestres. É lógico que as grandes empresas saíram fora, porque a Petrobras tinha um monopólio, então ela sabia onde estavam todas praticamente as bacias produtoras. Bom, passa a década de 80, a década de 90 começa a Petrobras também crescendo cada vez mais, até que em 97, no governo FHC, teoricamente em 97 é dado o fim, né, da Petrobras. Lembrando só, se eu não falei antes, a Petrobras foi criada por uma lei chamada Lei 2004, né, de 1953 por Vargas. Então voltando, em 97 FHC acaba com o monopólio em partes. Por quê? Porque havia a primazia da Petrobras escolher se queria ou não determinadas áreas para a prospecção. Somente depois de passar pelo crivo da Petrobras é que essas áreas iam para outras empresas. Aí a Petrobras vai crescendo cada vez mais, e quando chega no ano 2000, a Petrobras ela vai ser a primeira empresa do mundo a fazer prospecção em águas ultra profundas, acima de 1.800 metros, no talude. Isso caiu já em prova de vestibular. E logo depois a Petrobras ela vai tornar-se produzindo cada vez mais, até que no governo Lula ela vai transformar-se numa empresa autossuficiente em petróleo. Isso em 2006, se não me falha a memória, porque um pouco antes houve adernamento da torre P36, que era uma das maiores do planeta, e aí não deu para chegar. O FHC queria até 2002, 2002, né, fazer a autossuficiência, e não deu. Aí depois, em 2007, eis que o pré-sal começa a produzir. Então o famoso Campo de Tupi, que hoje parece, se não me falha a memória, tem o nome de Campo de Lula. Então o Campo de Tupi, ele tinha aí a grande produção, e hoje
mais de 51% do petróleo produzido no Brasil vem da Bacia de Santos no pré-sal. A Petrobras entrou em crise graças ali à Operação Lava Jato e os envolvimentos de corrupção e também com as empreiteiras, mas isso requer outro vídeo aí. Então, Petrobras, 65 anos, você fica esperto que poderá cair numa prova desse ano, porque está bem atual. É nóis, cola com a gente, o vídeo é pequeno, o seu professor logicamente explicará com muito maior profundidade. É nóis.